de a gente começar isso tudo, eu peço aquela curtida, aquela... Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Resenha Vasco, siga o canal Resenha Vasco aqui, curta esse vídeo, compartilha para os vascaínos, vamos chamar os vascaínos aqui para essa resenha, mas acho que já basta. O que vem acontecendo no Vasco da Gama já tem que ser dado um fim. Essa crise política, deixa eu botar até aqui a arte que eu fiz na tela para poder a gente ver sobre isso, né? Acho que já basta essa crise política do Vasco da Gama, tudo que os políticos fazem com o Vasco nesses últimos 20 anos, o que a gente vem sofrendo. Eu acho que o que a gente está vendo aqui dos nossos rivais do time do Rio, o quanto que eles cresceram, e a gente está ficando para trás, o Vasco está ficando para trás, eu acho que já chega isso. Não é possível que esses políticos do Vasco não se incomodem com essa situação do Vasco, não é possível que isso aconteça. O Vasco, a gente vendo os nossos rivais da forma que está disputando esse campeonato, um campeonato que o Vasco, pela sua grandeza, também deveria estar lá. Esses políticos têm que dar um basta nessas brigas. A eleição do Vasco é só ano que vem. Eu suplico para que esses políticos vascaínos... Opa, boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo aqui ao canal Resenha Vasco. Boa noite a todos que estão chegando aqui no canal Resenha Vasco. Eu suplico para os vascaínos, para os políticos vascaínos, cara, pensem no Vasco, parem de botar em primeiro lugar as suas vaidades, os seus benefícios próprios. O Vasco está ficando para trás. Lembrando que há 4 anos atrás, o Botafogo estava na Série B com a gente, disputando uma Série B com a gente, estava perdendo para o Náutico de 3-1. E ontem eles vão vencer o melhor time da Europa, de repente o melhor time do mundo. E o Vasco vai ficando para trás. Essa política vascaína que devasta, nojenta, e os caras, ao invés de se unirem, têm um pensamento único em prol do Vasco, pensar no crescimento do Vasco, no retorno do Vasco. Os caras ficam pensando só e já estão começando a fazer, se arquitetando já para a política do ano que vem. O cara, ao invés de pensar em se juntar, tentar arrumar uma solução para o Vasco ainda esse ano, tentar ajudar essa diretoria atual a conseguir um investidor, a conseguir o que o Vasco precisa. O Vasco precisa dessa união. Um clube que foi feito pela união dos seus torcedores, o estádio foi feito pela união dos seus torcedores e sócios, hoje vive nessa crise política, uma crise política que devasta o Vasco, que deixa o Vasco nessa situação. E a gente fica vendo os nossos rivais aqui do estado, principalmente da capital, tendo o seu sucesso, e a gente ficando para trás, essa vergonha que é a política vascaína. Então, eu peço, se algum político do Vasco assistir essa live, assistir esse vídeo, eu peço que, por favor, se unam em prol do Vasco. Já chegam, não é possível que vocês não fiquem incomodados com o que está acontecendo. Não é possível que vocês assistam o que estão assistindo e não fiquem incomodados. Fiquem achando que está tudo normal, que nós temos que o Vasco tem que continuar da forma que está. Essa é uma situação difícil. Que nós estamos vivendo justamente por essas crises políticas, esses grupos políticos, esses diversos grupos políticos com diversos pensamentos diferentes, e nenhum dos grupos convergindo em prol do Vasco, pensamento em prol do benefício do Vasco. Eu não quero citar grupo X nem grupo Y, eu não sou a favor de presidente X, eu não sou a favor de presidente Y, eu sou a favor do Vasco da Gama. Eu quero que todos que estão no comando do Vasco tenham sucesso, porque eles tendo sucesso, o Vasco da Gama tem sucesso. O Pedrinho tem falhado bastante nessa administração atual na parte esportiva, tem falhado um pouquinho no futebol, mas eu torço que ele melhore. Eu não vou ser contra o Pedrinho, não vou ser contra Levenciano, não vou ser contra ninguém, eu só sou a favor do Vasco. Se eles estiverem trazendo benefício para o Vasco estando bem, voltando a ser o Vasco que a gente sempre viu, assim, o Vasco já está há 20 anos já nessa situação. Eu acredito que muitos torcedores do Vasco não conseguiram pegar essa época do Vasco, o Vasco vencedor, o Vasco ganhador da Libertadores, o Vasco que disputou o Mundial de Clubes em 2000, que os outros clubes ficaram vendo também, como a gente está vendo hoje. Isso, o Vasco não pode, o Vasco ficou para trás, nós já estamos em 2025, essa ganância pelo poder, essa briga política, isso tudo vai acabando, vai destruindo o nosso Vasco da Gama. Eu acredito que eles não acredito que eles não se sintam incomodados com o que eles estão vendo hoje, né? Eu peço um basta. Parem com essa briga política, se unam pelo Vasco, pensem no Vasco. Chega disso, já chega, o Vasco está definhando. Será que vocês não estão vendo o que está acontecendo com o Vasco? Agora que nós conseguimos uma SAF, a SAF foi uma farsa. Agora a gente não consegue investidor para a SAF novamente, porque várias briguinhas políticas, vários jogos jurídicos não deixam o Vasco evoluir. O Vasco vai ficando para trás
e nós, torcedores vascaínos, vamos ficando nessa, tendo que aceitar as zoeiras dos adversários, que faz parte. Eles têm que zoar mesmo. O Vasco, infelizmente, está numa situação muito ruim. Eles têm que zoar a gente. Só que depende dos vascaínos poderem devolver o Vasco para onde o Vasco tem que estar. E isso depende também, primeiramente, dessa politicagem nojenta do Vasco da Gama, que tem que acabar, eles têm que se unir. Não é possível que eles não estão ficando incomodados. Essas guerrinhas políticas. Já basta defender político XYZ. Nós temos que defender o Vasco. O Vasco que é o primeiro de tudo. E já basta. Eu acho que o Vasco está ficando para trás. O alerta já tinha que estar ligado há muito tempo, só que agora o alerta tem que estar mais ainda ligado. O Vasco tem que estar em primeiro lugar nos políticos vascaínos. Político vascaíno, em geral, eu não estou falando de grupo político YZ, quem está no comando, quem não está no comando. Eu não estou falando disso. Estou falando de todos. Todos que participam da política vascaína tinham que se unir. Não é possível que eles não estão incomodados com o que está acontecendo com o Vasco fora dessa competição internacional. Nós temos que devolver o Vasco para onde ele tem que estar. O Vasco não pode ficar nessa situação. Nós temos uma terceira maior torcida do Brasil e a gente tem um potencial gigante para poder crescer, para poder continuar grande, e só que a gente tem políticos que não pensam nisso, ou pensam só em benefícios próprios, pensamento de grupos próprios, e o Vasco vai ficando, a gente vê nossos rivais crescendo.